Já imaginou uma empresa que ganha muito dinheiro e gasta quase nada? Parece uma empresa dos sonhos, né? Na verdade, não é uma só empresa, mas são duas. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a BB Seguridade e a Caixa Seguridade. Eu sou Gabriel Bassotto, analista CNPI, especializado em ações, e no vídeo de hoje eu vou mostrar essas duas opções de investimento que estão na boca do povo, afinal de contas, têm capacidade de distribuir muitos dividendos. Assista esse vídeo até o final para você entender um pouco mais sobre esse assunto. Além do mais, já deixa aqui sua inscrição no canal, seu like no vídeo, porque assim você ajuda o meu canal a crescer e ganhar mais relevância aqui dentro do YouTube. Antes de tudo, vamos entender um pouco mais sobre a contextualização desse setor e das duas empresas principais. Afinal de contas, elas operam em um canal que nós chamamos de Bank Assurance, que seria a junção da palavra banco com seguros em inglês. Então aqui a gente já pode entender a principal característica, que é você vender seguros dentro de plataformas, dentro de canais bancários. No caso do BB Seguridade do Banco do Brasil, Caixa Seguridade da Caixa. Então aqui a gente já vê a principal barreira competitiva que as empresas têm. E esse modelo de negócios é exatamente o oposto de quem opera em chamado mar aberto, como é o caso da Porto Seguro, por exemplo, que não vende seus produtos seguros em plataformas bancárias, mas sim vende na rua, nas suas próprias lojas, nos seus próprios escritórios. E aqui a gente já vê que isso, na verdade, traz uma barreira competitiva gigantesca à Caixa e à BB Seguridade. Afinal de contas, a gente está falando que são os dois principais bancos do Brasil. A Caixa, por exemplo, tem mais de 140 milhões de correntistas e que, por si só, já consegue garantir a exclusividade na distribuição dos seus produtos dentro desses canais bancários. Ou seja, aqui a gente está falando que já são bancos enormes e que dentro desses bancos não existe concorrência. Então aqui essas duas empresas já conseguem ter um acesso exclusivo dentro dos seus canais bancários, trazendo e conseguindo agregar clientes a um baixíssimo custo. Então você tem um baixo custo e ainda assim um espaço amostral muito grande. Além do mais, é importante porque esses dois bancos, tanto o Caixa como o Banco do Brasil, também trazem outra característica muito importante. Já que são bancos estatais e tem muito programa social por trás das suas características, a gente vê também que os principais seguros vendidos pela Caixa Seguridade e pela BB Seguridade também tem a ver com a própria principal característica dos bancos. Por exemplo, o Banco do Brasil ele é muito forte, na verdade sempre foi forte, no agronegócio. É um dos bancos mais capitalizados, que mais empresta dinheiro para esse setor. E agora quando a gente vê qual é a principal parcela de seguros vendidos pela BB Seguridade, a gente vê a parcela rural. Assim como acontece na Caixa Econômica Federal, que tem uma parcela muito forte, um market share gigantesco, no financiamento imobiliário. E é interessante porque, ao você fazer um financiamento imobiliário, automaticamente você já tem que incluir naquelas suas parcelas um seguro habitacional. Então toda vez que a Caixa financia algum imóvel, e a gente sabe que a Caixa é disparadamente a maior no mercado inteiro nesse ramo, automaticamente já gera um seguro habitacional para a Caixa Seguridade. Então olha só, aqui a gente está falando que não só existe um espaço amostral de clientes muito alto a um baixíssimo custo, como também se consegue fidelizar esses clientes a um nível muito longo, de longuíssimo prazo. Afinal de contas, o financiamento imobiliário, até mesmo no negócio, geralmente são quantias financeiras muito altas e que durante anos e anos aquela pessoa vai ficar ali dentro daquele canal. E isso também abre opções de você até mesmo fazer outras compras de outros seguros, já que você já tem sua conta ali naqueles dois bancos. Então, olha só, de diversas formas a gente já vê que existe uma barreira competitiva gigantesca para essas duas empresas. Só que ao mesmo tempo que nós vemos essa barreira competitiva gigantesca, nós também temos o problema que se refere à governança corporativa. Até porque são duas empresas recentes na bolsa, recentes também até mesmo na sua constituição. A Caixa Seguridade, por exemplo, surgiu apenas em 2015, então é uma empresa ainda muito imatura, que está nesse processo de consolidação, de crescimento, de entender a própria gestão do negócio. Além do mais, aqui a gente vê que são dois bancos que, como já foi falado, tem uma parcela social muito grande. Então, se existir alguma mudança no próprio regulamento, né, dos financiamentos imobiliários na Caixa, ou alguma mudança em crédito consignado, até mesmo no crédito rural do Banco do Brasil, pode ser que a própria carteira de seguros dessas duas seguradoras acaba sofrendo muito. Então, existe sim essa parcela de risco de governança corporativa que, infelizmente, ninguém pode controlar muito forte. E até é verdade que, principalmente, o Banco do Brasil, ele ainda é um pouco, entre as estatais, de uma forma geral, ele ainda é um pouquinho mais protegido, mas, no final das contas, todas essas duas empresas passam por o mesmo problema de governança corporativa. O que eles têm feito para minimizar um pouco essa interferência política se refere às parcerias estratégicas que as duas seguradoras vêm fazendo. E até é verdade que a Caixa e a BB Seguridade tentam fazer alguma coisa mais protegida em termos de governança corporativa. Isso por quê? Essas duas empresas, na verdade, elas não são operacionais. Elas investem em outras empresas e essas empresas sim produzem receita, produzem a parte da operação. Só que a operação aqui, na verdade, é controlada por empresas privadas. Então, olha só, o que a gente está falando no final das contas é que a parte operacional da Caixa Seguridade e da BB Seguridade
são empresas privadas que estão na dianteira. Ou seja, limita ou minimiza esse controle, essa governança corporativa exercida por bancos públicos. Mas ainda assim, acaba que existe um risco presente para as duas empresas, que acaba sendo um ponto muito negativo. Mas ainda assim, obviamente, esse ainda acaba sendo um risco muito latente para as duas empresas. Então agora que nós já entendemos um ponto positivo e um ponto negativo em semelhança das duas empresas, vamos entender agora as diferenças que existem entre elas. Primeiro, a BB Seguridade é uma empresa mais consolidada, mais madura, que existe há mais tempo no mercado e que até mesmo por causa disso já consegue ter a liderança no seu mercado, principalmente em previdência. A BB Seguridade é realmente muito forte nisso, tem ali com folga a líder do mercado. Enquanto a Caixa Seguridade é uma empresa mais nova, mais madura, até alguns anos atrás, empresas nem sequer tinham uma equipe de vendas. Apenas 20 e poucos por cento dos funcionários da Caixa estavam habilitados como vendedores de seguros. Obviamente isso foi melhorando ao longo dos anos, hoje já a maioria das pessoas já estão habilitadas para fazer essa venda, a empresa já melhorou na sua parte de gestão, mas ainda assim é uma empresa que precisa amadurecer um pouco mais os seus processos internos. Por isso faz com que hoje a BB Seguridade seja uma empresa mais madura. E por ser mais madura, de ter mais habilidade no mercado, a BB Seguridade hoje é uma empresa mais rentável do que a própria Caixa Seguridade é. A gente está falando que o ROI da BB Seguridade gira em torno de 50%, um ROI realmente maravilhoso, uma empresa extremamente rentável, uma das mais rentáveis da Bolsa de Valores inclusive. Enquanto que a Caixa Seguridade, por ainda estar nesse processo de amadurecimento, entendendo como otimiza a sua estrutura de custos, não consegue ser tão rentável quanto a BB Seguridade. Então aqui o ROI da Caixa Seguridade está ao redor de 39%, embora também em uma tendência anual de alta. Lá no começo, lá na sua origem, é uma empresa que negociava com ROI na casa de 32%, foi crescendo para 33%, 34%, 37%, até chegar a 39%. A gente imagina, já que são duas empresas muito próximas entre si, que logo também a Caixa Seguridade possa estabelecer o seu nível de operação em mesmo cenário da BB Seguridade. Mas ainda hoje isso não é uma verdade, seria uma hipótese, né? Seria um pensamento futuro, porque ainda assim existe uma diferença no presente bem significante. Só que essa consolidação da BB Seguridade também traz um outro desafio. Afinal de contas, pela empresa já estar há mais tempo no mercado, ela fechou contratos antes da Caixa Seguridade. Então, talvez o principal dos seus contratos com operadores privados, vai vencer a partir de 2032. Enquanto a Caixa Seguridade, por ter fechado grande parte dos seus contratos em 2019 e 2020, vão vencer a partir de 2040. E como a gente já viu antes, são justamente essas parcerias privadas que geram retorno à companhia, que geram dinheiro à companhia. Então, pela Caixa Seguridade ter contratos de mais longuíssimo prazo, por essa ótica, traz um pouquinho mais de segurança. Afinal de contas, se não houver essa renovação automática em 2032, a BB Seguridade pode sim perder um grande faturamento ao mesmo tempo, reduzindo consideravelmente, drasticamente, as capacidades de distribuir dividendos. Mas nesse ponto aqui, eu até costumo ser um pouquinho mais leve com a BB Seguridade. Afinal de contas, por ser um mercado, um nicho tão rentável, tão lucrativo quanto esse, provavelmente vai ser muito fácil existir essa renovação. Então, por mais que esse seja um problema, quando a gente imagina o contrato vencendo mais rápido do que a Caixa de Seguridade, mas ainda assim vai ser um negócio muito fácil de renovar. Por isso, por mais que exista um risco, eu ainda acho que esse risco seja muito fácil de você minimizar ou mitigar. E mais uma prova que eu não estou tão preocupado assim com esse tema, se refere à distribuição de dividendos. Porque tendo mais 10 anos para frente, gerando fluxo de caixa do jeito que a companhia gera hoje, ela simplesmente consegue se pagar simplesmente com os dividendos. Então, mesmo que não exista essa renovação de contratos, ainda assim a empresa vai estar gerando um caixa que vai se compensar nesse longo prazo. Então, o que nós vimos até agora é que enquanto a BB Seguridade é uma empresa mais consolidada, mais madura e acaba sendo mais rentável por causa disso, a Caixa de Seguridade tem talvez o potencial ligeiramente maior de crescimento. Afinal de contas, por ser uma empresa mais jovem, ela tem condição de tomar um pouquinho de market share, tomar aquilo que deveria realmente ser dela. Afinal de contas, a Caixa é um banco muito grande. Então, talvez a Caixa consiga crescer um pouco mais do que a BB Seguridade. Então, o que a gente está vendo? Uma empresa mais consolidada, mais madura, enquanto a outra tem um potencial de crescimento ligeiramente maior. Nada demais, mas ainda assim existente. Até porque o preço das duas empresas são muito parecidos. A gente vê que hoje elas negociam em volta, né, de um preço de lucro de 10 vezes, um EV sobre EBITDA ao redor de 8 vezes, uma empresa barata, que consegue distribuir dividendos na casa de 8 a 10% anualmente. Então também está entre as maiores distribuidoras de dividendos, até também por ser uma operação muito rentável, lucrativa, as duas empresas cumprem super bem esse serviço. Então agora de fato é escolher entre maior segurança, BB Seguridade, ou então entre um potencial ligeiramente maior, escolher a Caixa de Seguridade. Então agora eu quero devolver essa pergunta para você.
qual das duas empresas você manteria ou compraria agora para fazer esse investimento? Deixa aqui no chat, eu agradeço muito a sua atenção e espero você lá no próximo vídeo. Valeu!